Olá, seja muito bem-vindo mais um dia de leitura deste canal Coração Ensinável. Amém. E hoje nós vamos meditar o capítulo 24 para a glória de Deus. Quero aqui já agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por estar aqui conosco, nesta jornada, nesta maratona da leitura e tudo é para a glória de Deus. Mas antes de começar a ler, eu quero consagrar este momento precioso nas mãos do Pai, consagrar a minha vida e a sua vida, a nossa família e parentela e todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, que vivem tribulação, perseguição, assim como Paulo, porque quão privilegiados somos nós de termos acesso ainda a esta palavra escrita, onde temos a liberdade de ler quantas vezes quisermos, ter uma Bíblia dentro da nossa casa, porque chegará o dia que seremos impedidos de ter este livro. Então o momento é agora e para a glória de Deus, com muita alegria, temor e tremor, muita gratidão a Deus, eu louvo ao Senhor por me dar esta oportunidade de contribuir, para que outras pessoas possam ouvir estas leituras da Palavra Santa de Deus. Pai, aqui estamos nós, na tua dependência, Pai, sabendo que sem ti nós nada podemos fazer, entregando as nossas vidas em tuas mãos e ofertando o nosso tempo, Pai, para nos dedicar às coisas do céu. Muito obrigada, Santo Espírito. Eu entrego este momento em tuas mãos e agradeço-te por tudo. Então, queridos, como eu disse, hoje nós vamos meditar o capítulo 25 do livro de Atos dos Apóstolos e também eu peço, se você quer ser um abençoador, encaminhe, compartilhe esses áudios para alguém que você conhece, que porventura você acredite que será uma bênção na vida desta pessoa e que o Senhor te recompense, amém? E a leitura hoje vai falar sobre os poderosos temem fazer justiça. Lembrando que na leitura anterior, nós aprendemos a respeito que cristianismo é caminho, que aquele advogado, que foi levado por Ananias, acusava ali Paulo, de que Paulo estava praticando o cristianismo de seita, mas Paulo rejeitou essa dominação e fala que o que ele falava era de caminho, que o cristianismo ele não é um amontoado de leis, não é costumes e nem ritos fechado, mas é um processo, é um caminho que se realiza na história e que constrói uma nova história, Então, se você não ouviu, eu te convido você ir lá ouvir, porque Paulo, ele explica, exatamente a questão das características do cristão, que é gerar ressurreição, fazendo com que todos os homens tenham vida plena em todas as dimensões. E o caminho que Paulo ensinava, que é a respeito sobre Jesus Cristo, a ressurreição, esse caminho é que vai tornando um povo novo, enquanto livra todos os homens de qualquer tipo de morte, Então, o cristianismo não se identifica nem mesmo com alguma instituição, que é sempre relativa e só tem sentido enquanto instrumento esses instrumento para esse processo de vida. Mas eu não vou falar a respeito da leitura anterior, espero que você possa ouvir, porque hoje a leitura é a respeito dos poderosos que temem fazer justiça, tá bom? É só uma pequena recapitulação para nós continuarmos o nosso raciocínio e entendermos aqui a missão que foi confiada a Paulo. E diz então no versículo 1 do capítulo 25: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém.
Os chefes dos sacerdotes e os mais notáveis dentre os judeus se apresentaram para acusar Paulo. Pediam com insistência, movidos contra Paulo, o especial favor de transferi-lo para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para matar Paulo durante a viagem. Festo, porém, respondeu que o lugar da prisão de Paulo era Cesareia e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles que dentre vocês estiverem habilitados, desçam comigo a Cesareia. E se alguma coisa existe de irregular nesse homem, apresentem acusação contra ele. Festo ficou com eles não mais de 8 ou 10 dias e foi para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou trazer Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham ido de Jerusalém o rodearam, apresentando muitas e graves acusações que, no entanto, não conseguiam provar. Paulo se defendeu, dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Querendo agradar os judeus, Festo disse a Paulo: você quer subir a Jerusalém para ser julgado lá em minha presença a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como Vossa Excelência perfeitamente reconhece. Se cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer. Mas, se não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo conferenciou com seu conselho e disse: você apelou para César, então irá a César. Versículo 13. Afinal, acusar de quê? Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus trouxeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu respondi a eles que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com as acusações e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crime de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juiz do Augusto, imperador. Ordenei então que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Agripa disse então a Festo: eu também
gostaria de ouvir esse homem. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e foram à sala de audiências, junto com os tribunos e as pessoas importantes da cidade. Festo deu uma ordem e Paulo foi introduzido. Então Festo disse: Rei Agripa e cidadãos aqui presentes, né? Festo deu uma ordem e Paulo foi introduzido. Então Festo disse: Rei Agripa e cidadãos aqui presentes, vocês estão vendo aqui o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, exigindo que ele não deve continuar vivo. No entanto, eu verifiquei que ele não fez nada que mereça a morte. Mas como ele mesmo apelou para César, decidi enviá-lo. Acontece que nada tenho de concreto sobre ele para escrever ao soberano. Por isso, eu o faço comparecer diante de vocês, principalmente diante da vossa excelência, Rei Agripa, a fim de que, após o interrogatório, eu tenha o que escrever. Com efeito, pareceu-me absurdo enviar um prisioneiro sem indicar as acusações movidas contra ele. Aleluia! E aqui, para a glória de Deus, eu termino a leitura do capítulo 25. Amém? E aqui, meus queridos, como é de praxe, eu gosto de ler o comentário a respeito da leitura. E aqui, Lucas, o autor desse livro de Atos dos Apóstolos, ele continua mostrando a inocência de Paulo, mas aqui tratando dos versículos 1 ao 12, onde Lucas ele usa esse termo, que os poderosos temem fazer justiça, ele nos ensina que os governadores continuam a lavar as mãos, Eles, governadores, continuam a lavar as mãos. Como Pilatos no processo de Jesus. Pilatos também, ele fez questão de dizer àquela multidão que ele não tinha nada a ver com a morte de Jesus, porque não encontrou neles, tanto que ele escreveu lá, Rei dos Judeus. Então, essa questão aqui, que Paulo vive, os governadores continuam a lavar as mãos, ficam empurrando para um e para outro, é o mesmo que aconteceu lá como Pilatos no processo de Jesus, onde preferem omitir-se em questão de justiça, a fim de conservar a paz submissa de um povo dominado. O povo era dominado, então, entre aspas, eles ali conservavam uma paz submissa, porque o povo estava debaixo do seu domínio. Então, ciente de que os judeus preparavam uma cilada, Paulo, ele prefere que a sua causa seja julgada diretamente pelo imperador na época chamado Nero. Na verdade, Paulo personifica todo o fenômeno cristão, que embora apontando como réu pela sociedade injusta, acaba sempre manifestando a verdade e condenando a injustiça dos poderosos. Pode observar na leitura, o tempo todo isso acontece, que na verdade Paulo, ele personifica todo o fenômeno cristão,
né, que embora ali ele era um réu pela sociedade injusta, a maneira como ele se comportava e que o Espírito Santo ia conduzindo ele acabava sempre manifestando a verdade. E a verdade aparecendo automaticamente e havendo, né, e condenando a injustiça dos poderosos. Isso é Deus. Deus, ele honra aqueles que honram o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, dai honra a quem tem honra. E como Paulo nunca se acovardou, nunca voltou atrás, foi sempre guerreiro, forte, valente, corajoso, Deus estava ali sempre honrando Paulo. Mas continuando a nossa meditação, nós lemos do versículo 13 ao 27, né, quando fala assim, afinal, acusar de quê? Né? Foi o que foi lido na leitura. Lucas, ele nos diz, acusar de quê? Ele fala aqui, através desse trecho, que a conversa de Festo com o rei Agripa demonstra mais uma vez a inocência de Paulo. Olha que Festo contou tintim por tintim a respeito de Paulo, né? Olha, tem um homem aqui chamado Paulo e quiriri tarará tarará, que eu não vou ler tudo de novo, né? Então, a conversa deles dois, entre Festo com o rei Agripa, demonstra mais uma vez a inocência de Paulo. As autoridades ainda não percebem o alcance da questão que envolve judeus e cristãos. E qual é essa questão? Né? Lucas, ele escreveu, começando no versículo 13, essa questão, afinal, acusar de quê? Né? E ele explica, porque as autoridades, ainda não percebendo o alcance da questão que envolve judeus e cristãos, Lucas lembra, né, aponta para Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, conforme foi dito lá no versículo 19. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião a respeito de certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Isso aqui era o que a Agripa, que o Festo estava descrevendo para o rei Agripa, né? Então ele disse, né, que ele aqui mencionou Jesus, né, que Paulo afirmava que só, como ele diz, que só tinha tinha somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Então, com essa declaração aqui a respeito de Jesus, e ele contando, Festo se acha em dificuldade. E qual que era a dificuldade de Festo, né? Como encontrar uma acusação que justifique a prisão prolongada de Paulo e o envio a Roma. Então ele fazia essa pergunta: como encontrar uma acusação que justifique a prisão prolongada de Paulo e o envio dele a Roma? Então, para eles é difícil voltar atrás, quando já se deram vários passos na arbitrariedade deles mesmos, né? Então, Lucas, ele nos mostra essa situação toda de conflito entre os poderosos, a inocência de Paulo cumprindo a sua missão até o final. E é tudo muito lindo a maneira como Deus conduz as coisas, né? Então, meus queridos, esta é a leitura, é o comentário de hoje. E se você nunca ouviu
a leitura ou nunca leu este livro, observa que tudo tem um processo, né? As coisas vão se encaixando e nos próximos capítulos nós vamos compreendendo então o que foi decidido, o que foi feito e como que Paulo, né, fez a sua autodefesa. Então, por aqui, eu louvo a Deus por mais este momento, por mais essa oportunidade. Continuo rogando a Deus em favor da vida de todos e da minha vida também, que nós possamos sempre estar nas mãos deste Deus que pode todas as coisas, que nos livra, nos protege e nos guarda de tudo aquilo que não provém do Senhor. Como ele diz, que enviará os seus anjos para nos guardar em todos os caminhos da nossa vida. Pai, aqui eu te louvo e te agradeço por mais esta rica e poderosa oportunidade. Fica, Senhor, conosco e nos dá um dia de paz, de alegria, de favor e vitória. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.